Para tudo que você tá fazendo, para você acompanhar comigo essa loucura que tá acontecendo. Olha só isso aqui. O chanceler Mauro Vieira levou um enorme puxão de orelha depois dessa declaração dele. O presidente Lula ficou particularmente irritado e externou isso para o embaixador, justamente por isso. Ele ficou irritado? Bastante. Porque a questão é, a questão toda é se o presidente Lula, na reunião que ele teve com o Trump, ele se colocou como uma pessoa que faria uma mediação entre Estados Unidos e Venezuela, justamente a ideia era você não ter lado, certo? Se você quer ser o mediador desse processo, a ideia toda é que ele teria acesso e influência ao Maduro, coisa que desde o ano passado a gente já não acha que é tanto assim, mas enfim, é isso que ele está se apresentando. E aí o ponto seguinte era, ok, a gente vai ter essa reunião, vai ter a reunião na Colômbia nesse fim de semana, o Lula, que não iria para a reunião, mudou a agenda para ir, mas justamente para começar a ter algum tipo de conversa, mas nunca a palavra solidariedade, ou seja, já se colocar como a Venezuela, como já colocando ao lado da Venezuela, né? Esta pesquisa mostra um desespero total para a esquerda. Bolsonaro está detido em sua casa, sem poder sair, sem poder falar com a população, e é o nome mais lembrado, seja de forma espontânea, seja de forma estimulada. É Bolsonaro o nome mais lembrado e é o cara para derrotar o larápio. Com toda a máquina, com toda a dinheirama gasta, com toda a publicidade feita através da mídia tradicional, com mais de 600 mil reais, 600 mil reais por mês em impulsionamento. Somente em impulsionamento. Nós estamos falando de uma verdadeira máquina que não decola, fica ali naquela base e não sai daqui. Senhor Gilmar Mendes, é muito lindo falar de liberdade, mas eu estou há 3 anos servindo a família por conta de um crime que eu não cometi no Brasil. Gente, esses bolsonaristas não se cansam de trabalhar e conspirar contra o Brasil. Vocês viram Eduardo Bolsonaro desde o começo. Era tarifa, era lei Magnitsky, eram sanções aos ministros. Aí o presidente Lula, com toda a habilidade dele, consegue recompor uma relação. Teve química no encontro com Trump, teve a primeira reunião, a segunda reunião. Agora tem um grupo discutindo sobre tarifas. Aí eles vêm com uma outra, pessoal, que é esse projeto sobre terrorismo. Gente, isso é um absurdo tão grande. Primeiro ponto, não muda em nada o combate às organizações criminosas aqui no Brasil, ao narcotráfico, muito pelo contrário. Você sabe que a lei antifacção, apresentada pelo Lula, que tem que ser uma prioridade, a pena é de 16 a 30 anos. É mais do que terrorismo. Segundo, eles vão inviabilizar qualquer tipo de investigação contra a organização criminosa. Porque quando você tem terrorismo, é necessário entrar a União, a Polícia Federal. Então imagine, tudo que é caso estadual envolvendo o tráfico de drogas está federalizado. Isso não vai funcionar. Mas o que é mais grave é que a gente sabe as implicações para o país. Isso pode, a partir da classificação como terrorista, um país como os Estados Unidos, é congelar um ativo de um banco, as reservas financeiras do Brasil e, mais do que isso, intervenção militar. Não é por acaso que esses malucos mudaram o discurso. Vocês viram, eles perderam o discurso completamente. Depois que o Trump encontrou com o Lula. Aí o que é que o Flávio Bolsonaro fala? De intervenção, ataques norte-americanos aqui na costa, na Baía de Guanabara do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, a mesma coisa. Então esse discurso que eles fazem aí de narcoterrorismo é uma nova versão para tentar criar intrigas na relação entre Brasil e Estados Unidos, no momento que o Lula está consertando tudo. Eles, na verdade, querem criar uma cortina de fumaça. Porque sabe do que eles têm medo? Do governador do Rio? Eles têm medo é da Polícia Federal, é da Receita Federal.
fazendo uma operação carbono oculto, aquela que prendeu muita gente, que envolveu o mercado financeiro, que apreendeu 3 bilhões de reais, sem dar um tiro, muita gente grande. Eles têm medo disso. E é isso que vai acontecer. Para combater essas organizações criminosas, a gente sabe o remédio. É lei antifacção, é PEC de segurança e uma política integrada entre Polícia Federal e Receita Federal. Hoje, um repórter mal intencionado da Globo News disse que a intenção da direita em equiparar organizações como o PCC e o Comando Vermelho a organizações terroristas não tem nada a ver com a segurança pública. Não. Segundo ele, segundo o Merval Pereira, lá da Globo News, isso são interesses políticos da esquerda. E se isso acontecer, não vai melhorar em nada a segurança pública. Vem cá, eu vou te dizer uma coisa. Quem tem interesses escusos aqui não é a direita, não. Pode ter certeza que é esse jornalismo mequetrefe que fica sempre passando pano para o crime organizado. E eu tô dando parabéns para a direita por estar articulando e tá fazendo pressão cada vez mais. Dá uma olhada nessa matéria do R7 aqui, por exemplo. O Ciro Nogueira, que é um aliado, né, do Bolsonaro, algumas pessoas têm alguma crítica contra ele, mas está fazendo um papel interessante na articulação política para tirar o governo Lula. Ele discutiu com nada mais, nada menos do que o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. E ali é onde está o Mossad, ali é onde está um dos serviços de inteligência mais letais do mundo, acostumados a combater grupos terroristas. Acompanhe essa matéria. Ciro Nogueira discute com Netanyahu e Herzog projeto que classifica facções como grupo terrorista. Segundo essa matéria do R7, parece que há uma articulação conjunta de inteligência e o Cláudio Castro, que é o governador do Rio, está envolvido nisso também. O senador Ciro Nogueira cumpre uma agenda oficial em Jerusalém, Israel, entre os dias 1º e 8 de novembro de 2025. Onde se reuniu com o presidente Isaac Herzog e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante o encontro, o parlamentar abordou segurança pública e o combate a facções criminosas, destacando o combate em andamento no Congresso brasileiro, sobre a possibilidade de classificar facções como organizações terroristas. Abre aspas. Acho que os dois países podem cooperar em diversas áreas, especialmente no enfrentamento ao crime organizado, afirmou o Ciro Nogueira. Peraí, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? A gente precisa discutir um pouco mais. Por quê? Num momento em que há uma cooperação entre o governo do Rio de Janeiro e os Estados Unidos, isso aí ficou claro. Vários veículos de imprensa noticiaram que houve envio de relatórios de inteligência da Polícia do Rio para os Estados Unidos. Tanto é que o PT pediu a prisão e investigação do Cláudio Castro, no STF. Também mostra que os Estados Unidos estão envolvidos nessa articulação em transformar os grupos terroristas, os grupos e as facções no Brasil em grupos terroristas. Também, agora, eis que o Ciro Nogueira e outras figuras estão em diálogo com o Mossad, que é um serviço de inteligência muito conhecido pelo enfrentamento a terroristas. Também, um grupo de senadores sai para El Salvador. El Salvador é onde mora o Nayib Bukele. Nayib Bukele é um presidente que ficou muito conhecido porque ele pegou o país mais violento do mundo, fez um plano anti-facções, tornando-as terroristas, onde conseguiu desarticular uma rede de gangues e colocá-los todos na cadeia. Inclusive, com base nisso, encontrou vínculos do Supremo Tribunal de El Salvador com membros dessas facções, utilizando isso para também mandar, inclusive, ministros da Suprema Corte lá para a cadeia. E aí um grupo de senadores agora vai ter um encontro direto com o Nayib Bukele em El Salvador. Quem acabou de chegar de lá também foi Romeu Zema.
O Romeu Zema que participou juntamente com o Caiado, juntamente com o Tarcísio, juntamente com o Ratinho, com o Jorginho Melo, que são os governadores, de uma reunião com o Cláudio Castro, governador do Rio. E nessa reunião eles criaram o Consórcio da Paz, ou seja, o intuito de todos esses governadores, de um grupo de senadores, é fazer pressão em cima do Congresso para que essas facções sejam consideradas grupos terroristas. E aí é que entra o detalhe. O Hugo Mota não está cedendo à pressão, não está aguentando a pressão e já está dando sinais de que vai colocar esse projeto em votação, que classifica, né, as facções como grupos terroristas. E aí o detalhe, que o relator desse processo é o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública lá do estado de São Paulo, tá com sangue nos olhos para enfrentar as facções, ou seja, a pressão está ficando cada vez maior. Se esse projeto é aprovado na Câmara dos Deputados, depois ele tem que ir para a mão do Lula. E na mão do Lula, o Lula ou veta ou sanciona. Se vetar, vai ficar tão feio, mas tão feio, e aí a pressão americana, israelense, que já não gosta do Lula. Lembra que o Netanyahu declarou o Lula persona non grata? Imagina se depois de toda essa articulação conjunta, o Lula veta. Será que o Lula pode ser considerado parceiro do crime, como o Maduro foi considerado pelos Estados Unidos? Sei não, viu? Tô vendo um plano bem articulado aí, mirando direitinho o Lula. Eu mais adiante, não hoje, né, mas mais adiante eu vou querer depois fazer... Ontem a gente fez uma live, né, eu e o Max, falando de modo bem aprofundado essa treta toda que tá acontecendo em Santa Catarina, porque para mim ali tem um fenômeno bem perigoso, sabe? Por exemplo, o perfil do Nicolas, com 3,8 milhões de seguidores, o perfil reserva dele, que é dele mesmo, ele mesmo chegou a twittar uma vez, olha, siga o meu perfil reserva, dando eco a um vídeo da Ana, onde ela tá ali falando absolutamente em verdade sobre o Carlos Bolsonaro. Então, assim, esse racha aconteceu. Fingir que ele não aconteceu é bobeira. Esse racha aconteceu. Nicolas, Marçal, Ana, entendeu? E outras pessoas. E o Carlos, com o Eduardo, Paulo Figueiredo, pessoal que a imprensa estava dizendo, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro estava sendo escanteado. Ontem ele estava em Mar-a-Lago com o nome dele escrito VIP. E nós temos um país para resgatar. Então o povo precisa saber disso. Esse racha aconteceu. Não adianta fechar os olhos para isso. É necessário entender isso. E eu vejo isso com maus olhos, porque a gente sempre falou aqui, você acredita mesmo que alguma coisa pode mudar no Brasil? E a gente sempre comentava, eu e o Max aqui, too big to rig, que é o que aconteceu com o Trump. Too big to rig, traduzindo, grande demais para fraudar. Fraude? Sim. Eu acredito que sim. Só que quando você consegue unificar todas as forças que, de certo modo, são divergentes, não convergem para todas as coisas, são pessoas que têm, em linhas gerais, o mesmo desejo, tem diferenças entre táticas, modo de ação, mas a finalidade é a mesma. Essas pessoas, se elas não estiverem unidas, não é que o Brasil não tem jeito. É que, sinto muito, mas a situação não é que ela vai piorar, porque piorar todo mundo sabe que ela vai piorar. Mesmo que nós estivéssemos acertando tudo, a noite ela fica cada vez mais escura antes do sol nascer. Antes do primeiro raio do sol é a escuridão mais profunda que nós temos. Então é óbvio que o Brasil vai precisar está passando por um momento cruel. Isso, como eu acabou de dizer, o número de endividados no Brasil são pessoas tentando solucionar seus problemas financeiros, tentando pegar crédito onde não tem condições de pagar o crédito, não tem incentivo para poder melhorar a situação econômica. Só que a gente sabe muito bem que essa situação econômica ela não soluciona o Brasil. A gente sabe que a solução do Brasil é a quinta potência, elevar à quinta potência o que o Cláudio Castro fez. O Brasil não caminha enquanto os narcotraficantes estiverem vivos, não é presos. Vocês sabem o quão crítico eu sou dessa agenda ambientalista maluca. Vocês sabem disso, né? Até no relatório da ONU eu apareci. O único jornalista brasileiro que questiona os critérios ESG na Bolsa de Valores. O único. Mas essa COP, gente, tá conquistando meu coração. Se eu soubesse que Lula ia fazer um evento para maltratar jornalista, nossa, eu tô até gostando do Lula. Tô começando a ficar simpático com o Lula, viu?
Se fizesse daqui todo santo dia, e principalmente com jornalista da Globo, Ave Maria, velho. E essa aqui, eu vou até mostrar melhor. Ó, essa aqui, ó. Peraí. Aqui, essa aqui, ó. Olha. Acaba a água nos banheiros no primeiro dia do evento. Sanitários da área de imprensa ficaram sem água no meio da tarde. Funcionários relataram o problema. Nem deixar jornalista cagar, o Lula tá deixando. Eita, Lula brabo! É pra isso, rapaz, que os petistas fizeram a L, né? Eu não fiz, não vou fazer. Mas, poxa, fala a verdade. Você não criou uma simpatia pelo Lula agora? Maltratando o jornalista? Dá-lhe Lula. Dobre a meta. Proíba mesmo todo mundo. O pessoal tinha que cavar no chão pra fazer cocôzinho no chão e depois tampar igual a gato. Mas vamos lá. Márcio, jornalista da CNN, estava em choque com os valores das coisas do refrigerante, que ele nem quis fazer propaganda, né? Do preço dos salgadinhos. Aí eu vou deixar ele comentar aqui com vocês. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho. Peraí que eu acho que esse som tá meio picotado. Deixa eu botar assim pelo computador. Não tem problema não, olha só. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, enfim, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho para comer. E tá caro. Essa quiche de espinafre, mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu R$70. E veja o tamanho da quiche. Não é uma torta de espinafre, é uma quiche de espinafre. Mas eu achei que ia ser pouco, né? Pra me alimentar pelo dia inteiro. Então eu ainda comprei esse camarão com queijo, que deu R$29. Ou seja, aqui deu R$99. É muito caro. Aí eu falei, nossa, mas o salgadinho, R$29? Aí ela, mas o queijo é de Marajó. Deve ser um queijo maravilhoso. Deve ser um queijo maravilhoso, né? Não sei, eu nunca comi. Rapaz, se eu soubesse que o Lula ia maltratar jornalista desse jeito, eu tinha feito campanha pela COP. Mas tá louco desde 1º de janeiro de 2023. Tá pouco. Pisa nele, Lula. Aí tá aqui, né? Os preços. Ele ficou incomodado, acho que mandou pra CNN. Água, R$25. Eu ainda acho que o Lula tá sendo bondoso. O Lula devia proibir água. Não tem. Quer, vá beber no Rio. É refrigerante 25, suco de cupuaçu 25, absurdo. Como é que o suco pode ser do preço da água? Como que o suco pode ser do preço da água? Tem algo errado aí, viu? Essa matemática aí não tá fechando. Não usaram água não, foi pra fazer o suco? Cerveja 30, tá até barato. Café expresso 25, tá barato também. Café agora tá caro. A empadinha, ó, 27, sanduíche de presunto 27, coxinha 30, salada de fruta 50, pizza caboquinha R$100. Vá, rapaz. Parabéns, Lula. Parabéns. É assim que tem que tratar jornalista. Mas vamos lá. O Lula, como sempre, né, usa esses palcos pra lacrar. Eu nem coloquei aqui outra coisa que ele comentou, ele falando que, basicamente, o mundo meio que tem que parar de usar petróleo no final do dia. Mas, enfim, a fala que a Globo quis dar destaque, e o Lula, gente, ele não faz esse tipo de discurso de cabeça. Não adianta que hora pela de lado. O Lula não faz discursos de cabeça. Principalmente discursos nesses eventos. Qual é a prova que o Lula não faz? Qual a prova? Pô, tem prova. Tem prova. Sabe onde é a prova? Em 2022, ainda, durante o período da transição, numa live do Brasil 247, Elias Jabbour, petistão, comunista, na verdade, né, do PCdoB, comunista raiz, e que atualmente é secretário do Eduardo Paes. Ele fez uma live no Brasil 247, com o Pepe Escobar, onde ele denunciava que foram 4 pessoas que tinham escrito o discurso do Lula na COP26, eu acho que foi aconteceu em 2022. E era um discurso, assim, catastrófico, abraçando toda a agenda globalista. Então, quando o Lula vem aqui agora e fala de novo, ó, justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza. Esse termo não é aleatório. Gente, o que é justiça climática? Isso aqui não é aleatório. Ele recebeu o briefing, ó, fale isso. É uma pauta do Fórum Econômico Mundial. Ó.
Ação climática na explicação. O que é justiça climática? É pauta pra lascar com tua vida. Tu só precisa saber disso. Nem a gringa Brasília conseguiu defender. Lula faz discurso histórico na COP30 citando justiça climática. Para quem não entende o conceito, o Fórum Econômico Mundial, né, globalista, explica direitinho. PS, não acho justo ficar chamando de Flop 30, afinal nem terminou. Tem ainda o vídeo Mensagem de Rúfalo, né, Leonardo DiCaprio. Mas a imprensa também está tratando que é meio flopada, né? Baixa presença de líderes na cúpula de Belém frustra Brasil às vésperas da COP30. Encontro preparatório expõe desinteresse político global pela pauta climática e enfraquece esforços do governo Lula. Que coisa, né? Há poucos dias, né, de realmente começar para valer, Lula vai à Colômbia, em solidariedade à Venezuela, do Madurinho. Quem diz isso é o Mauro Vieira, tá ali. Lula decidiu participar da reunião na CELAC, lá na Colômbia, para prestar solidariedade à Venezuela. A Rafael Globos comenta assim, ninguém vai te contar isso, mas a relação Brasil-Estados Unidos azedou após a reunião. Não sei se azedou. O que eu sei é que a coluna da Miriam Leitão, mas quem publicou foi a Ana Carolina Diniz, relata um fato, né, que exportações do Brasil para os Estados Unidos recuaram 37,9% em outubro e ANTIAN, que é a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, pede retomada do diálogo comercial. Tá dando uma desandada, né? Aí para falar sobre isso, precisamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, porque acho que tem tudo a ver essa questão, Venezuela, Lula. A Bela Megali noticiou, né, aquela típica notícia que nem de perto vai ter a repercussão que deveria. Nem mesmo os aliados, né, de primeira hora de Eduardo dão aquela repercussão que deveria. Você vê, bicho, quando teve lá a questão do Lula, ficou todo mundo quietinho, caladinho, fingindo que era o fim do mundo, que tudo tinha acabado. Aí você fala assim, bicho, é sério mesmo, velho. Olha o que, assim, os fatos reais e concretos, não a narrativa que a imprensa está vendendo. Enfim. E aí, para quem dizia que Eduardo estava isolado, a Bela Megali nos conta, né? A reunião de Eduardo Bolsonaro com um diplomata dos Estados Unidos que aproximou Lula e Trump. E sabe onde foi isso? No Retiro. Foi assim que o Igor Gadelha noticiou. Eduardo Bolsonaro vai para um retiro lá na casa do Trump, tentando desmerecer. Enfim. Dudu se reuniu nesta quarta com Richard Grenell, diplomata e consultor político americano, nomeado por Trump como enviado presidencial para missões especiais. E ele estava cuidando da Venezuela até, sei lá, um mês atrás, o Trump chamou ele de volta. Foi Grenell o responsável por fazer o primeiro contato com o governo brasileiro para viabilizar uma aproximação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. O encontro de Eduardo, né, com ele ocorreu em Mar-a-Lago, no resort do Trump, que sediou o evento do Partido Republicano, CPAC, Circle Retreat em Gala. E Eduardo foi um dos palestrantes, né? Meu Deus, o cara tá sem moral nenhuma, né? Saiu de lá humilhado, só fez palestrar, saiu de lá humilhado. Na conversa reservada, que contou com a presença de Paulo Figueiredo, os dois falaram sobre a prisão iminente de Bolsonaro. O diplomata americano perguntou como estava a situação de Bolsonaro e se mostrou preocupado, segundo aliados de Eduardo, quando o filho do capitão reformado relatou que ele deve ir para a cadeia mesmo enfrentando problemas de saúde. O deputado federal também abordou o cenário envolvendo o Dom Pedro III, além das sanções impostas a ele. Eduardo voltou a defender a aplicação de punições a autoridades como forma de pressionar pela concessão de anistia ampla. O deputado afirmou ainda que as tarifas impostas aos produtos brasileiros não têm relação com ele, mas que dará apoio a qualquer iniciativa de Trump. Outros temas da conversa foram a decisão do Luiz Roberto Barroso de antecipar sua aposentadoria do Supremo e as Big Techs, em especial a plataforma americana Rumble, bloqueada no Brasil desde fevereiro deste ano. Grenell disse que o responsável por encaminhar qualquer tratativa será o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, com quem afirma manter contato frequente. O encontro ocorreu em clima muito cordial e Grenell nos pareceu bastante preocupado com a situação do Brasil, especificamente com o presidente Bolsonaro. Se colocou à disposição para ajudar no que puder, relatou Paulo Figueiredo à coluna. Temos aqui a foto, né? Também. Aí eu pergunto para vocês, né? Beleza que a Eduardo tá lá nos Estados Unidos, tá conversando, tentar colocar pressão e tudo mais, tentar realmente ajudar
Mas no Brasil, gente, o que é que o pessoal tá fazendo pelo Jair? De coração, sabe? Sem querer começar a ser chato, né? O pessoal podia estar fazendo. Tá fazendo alguma coisa a mais, né? Eu acho que tá muito pouco, sabe? Muito pouco. No máximo, assim, uma postagenzinha ou outra, michuruca na rede social. Eu acho que tá feio demais o tratamento que estão dando pro Bolsonaro. Porque do establishment, do PT e Dom Pedro III, a gente não espera nada. A gente só espera o pior. A gente sabe que eles vão fazer o pior. Mas dos aliados, bicho. Dos aliados. Enfim. Foi um privilégio conversar com o embaixador Richard Grenell na residência de Trump. O movimento conservador é global e estamos só começando. Uma ponta aqui também que vale a pena destacar é... O pessoal gosta muito de fazer comparação. Por exemplo, comparar o Brasil com El Salvador e não entender as complexidades que tem o Brasil, que tem El Salvador. El Salvador é um país minúsculo. El Salvador é unicameral. Levou a Câmara, né? Lá é basicamente uma Câmara. Levou, já foi. Não tem Câmara, já foi. É uma só. Então tudo é muito mais rápido. Tudo é muito menor. Já nos Estados Unidos, na boa, o presidente lá é um cara que é bilionário. E quando você tem dinheiro, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então você vê o CPEC, esse evento, tá acontecendo onde? Na casa do Trump. Então assim, olha como em termos de logística e de infraestrutura, acaba também sendo um pouco mais fácil. Fora que você tem uma população que é muito mais rica do que a população brasileira, né? O americano médio é muito mais rico que o brasileiro médio. Então são aquelas nuances que muitas vezes passam batidas e que ninguém se atenta. E rapaz, isso aqui, rapaz, quem é aquele carequinha ali de barba? Não é que é o Eduardo Bolsonaro de novo? Rapaz, velho, como é que pode isso, hein? Quem é que tá ali com ele, rapaz? Ah, não, é o Orbán, rapaz. Aí tá ali, né? Me encontrei com o Eduardo em Washington. Estamos firmes ao lado dos Bolsonaros nestes tempos difíceis. Amigos e aliados que nunca desistem. Continue lutando. Caça às bruxas políticas não tem lugar na democracia. A verdade e justiça devem prevalecer. O Orbán defende mais Bolsonaro que os deputados. Que muito deputado, né? Não todos, mas que muito deputado. Não é a primeira declaração do Orbán, viu? E tá ali. É nos momentos difíceis que tu realmente vê o que é que tá contigo. Foi notícia, né? Com prisão iminente de Bolsonaro, Eduardo encontra Orbán em Washington. A matéria fala assim, ó, Orbán está nos Estados Unidos porque amanhã será recebido na Casa Branca pelo Trump. Então, um dia antes de se encontrar com Trump, Orbán estava com Eduardo. E o que Eduardo estava falando com ele, né? Eduardo já disse, vem Orbán, modelo ideal para um governo de extrema-direita e mantém com o húngaro interlocução frequente. Ele é faca na caveira, disse minutos antes do encontro, no qual falou em detalhes da situação do meu pai, o ex-presidente Bolsonaro. Aí, vamos ver a postagem do Dudu, né? O Orbán compartilha a mesma visão de mundo do Trump. Ambos nacionalistas defendem uma política migratória rigorosa. A Hungria não registra atentados terroristas, exceto o incidente de 2016, quando o artefato com pregos explodiu sem causar mortes. Orbán foi premier entre 98 e 2002. Depois seu partido, o Fidesz, não venceu as eleições subsequentes até 2010. 8 anos fora. Quando retornou ao poder, reconduzindo Orbán à principal oposição do país. Desde então, vem sido sucessivamente reeleito, tornando-se o líder conservador mais longevo da história recente. Já são 15 anos de governo. E não é conservador nos costumes liberal da economia, não. É conservador, daqueles doidos da cabeça. Bolsonarista. Como diz o ditado, o inteligente aprende com os erros dos outros, o medíocre com os próprios e o idiota nunca aprende. Assim, busca aprender diretamente na fonte, né, as melhores práticas de seu movimento, e não são poucas, em políticas de imigração, defesa da família, combate ao comunismo, e que, por óbvio, inclui a preservação das liberdades. Por exemplo, Orbán praticamente retirou de seu país a influência das nefastas ideologias do Soros, líder da Open Society Foundations. Soros recentemente destinou milhões de reais a ONGs de esquerda que investiram nos eventos pró-Lula em Copacabana, em São Paulo, regados a artistas hipócritas que vivem às custas de nossos impostos. Só em 2024 foram ao menos 153 milhões enviados a ONGs brasileiras. Além disso,
A lawfare que prende conservadores inocentes é um problema global e deve ser combatida com a união dos líderes de direita, por dispor a ele em detalhes os abusos que Moraes e a Suprema Corte têm impostos a Bolsonaro, sua família e apoiadores, perseguição que tanto Orbán quanto Trump classificam como uma verdadeira caça às bruxas. Amanhã, Orbán se encontrará com o presidente americano. Timing é tudo. Fez a cabeça do Orbán e falou, pô, velho, tamo junto aí, viu? Amanhã falar com o Trump, reforça lá também, velho. Fala lá com o galego que não dá, né? A luta é global, é uma só. O Soros, que atua no teu país, também atua no meu. Se isso aqui não fosse... Se não fosse Eduardo, fosse algum deputado, rapaz. Amado, né? Menino brilhante. Como é que não ia estar, né? As redes sociais. Como é que não ia estar alguns perfis de redes sociais? Tá todo mundo comentando. Mas como é Eduardo, ninguém liga. Como é Eduardo, aí ninguém liga, ninguém liga. Não é um grande feito. Não é um grande feito. E o Dudu ainda tava com o Mike Pence. Não são apenas discursos que aliam a conta do movimento e geram saudáveis debates internos. Os bastidores, rede de contatos, trocas de experiência e impressões são tão importantes quanto o evento em si. Bom reencontrar ontem o bravo Mike Pence do Mar-a-Lago, em evento do CIPEC, liderados pelo Schwab e a Mercedes, sempre uma aula expondo os métodos da esquerda em financiar nefastamente os seus movimentos. Enquanto Eduardo trabalha pelo futuro do Brasil, em um futuro melhor, onde é que estava o Duda Lima? Eu gostei dessa postagem porque eu nem precisaram, não precisou nem chegar a mim, a pessoa me marcou, né, para avisar, olha, estamos aqui, viu? Tá ali, ó. Estamos aqui, Kim Paim, organizando 2026. Eu, Duda Lima, Ciro Nogueira e o Dedé. Não, o Dedé não tava lá não, o Dedé tá na Argentina. Dedé, tu não tem cacife pra estar com o Dedé. Mas você vê, né, que realmente estão tramando 2026, não é à toa. Faria Lima é ou não um problema? Duda Lima é ou não um problema? O louco tava certo, né? De novo. De novo. Ah, eu tento não ser arrogante, viu? Mas, rapaz, velho, é difícil. Tem hora que é difícil me segurar. Aí o Vanguard até pergunta, né? Ferri, você abandona aliados? Apaga essa porcaria enquanto ainda há tempo. E o Paulo Figueiredo fala, não há mais tempo. Não tem mais tempo, tá todo mundo vendo, né? Quero saber se o Ferri vai com o Duda Lima pra Mônaco ano que vem. Não é brincadeira não, tô falando sério mesmo, gente. Vocês acham que o Duda Lima não foi pra Mônaco esse ano? Foi pra Mônaco e foi pra Roland Garros. Ave Maria! Ave Maria! Eu tava conversando pra entender isso, né? Porque pobre emergente não sabe nem o que é isso. Um diazinho Roland Garros, mas assim, na humildade, você gasta 100 mil aí, bicho. Botando a entrada, consumação, hotel. Rapaz... Não é pouca merda não, pai. Duda Lima, o boleteiro do Zodíaco, junto com o Chaveirinho. Tu acha que vai resolver o Brasil dessa forma? Ambos são de petistas. Ambos aí trabalham juntos pelo Plano T. Projeto Tarcísio. Vai voar, viu? Ontem também, quem resolveu comentar sobre 2026... E que eu acho que acaba contra o Tarcísio, né? Foi o Kassab, nota pública. O PSD continua tendo o mesmo cenário para as eleições presidenciais. O partido trabalha com 3 alternativas: Tarcísio, Ratinho e Eduardo Leite. Bom, alternativas do Kassab, viu? Então, o plano T tá bacana. A Natasha comenta, né? Estão todos assanhados com a resposta da população sobre a operação no Rio que derrubou a popularidade do Lula. Estão vendo a última chance de emplacar o candidato do sistema, chantageando novamente Bolsonaro. Contam com o apoio de toda a mídia, do governador do Distrito Federal, né, do Centrão, dos bolsonaristas de Araque, né, do Supremo, com essa campanha, né, papu da semana que vem. Vocês vão perder de novo. Também falando sobre eleições, depois de tudo que ele aprontou, divulgação de material sabidamente falso, mentiras atrás de mentiras, TRE de São Paulo aceita recurso de Marçal e reverte decisão que o tornava inelegível. Será que ele ia vir candidato pelo Novo? Junto do Deltan?
O Marçal tem cacife pra comprar uma participação do Canil, viu? Aí não é pra botar coleira, não. Aí é pra comprar o Canil e ser sócio. Aí o Mafia diz, né? Hoje em dia, pra eu começar a considerar a pessoa de direita, ela tem que ser perseguida pelo Supremo. Caso contrário, pra mim, velho, é cadela do sistema. Curioso isso, né? Logo o Marçal, velho. Logo o Pablo Marçal. E aí, pra agora a gente fazer a ponte pro próximo tema, e esse tweet tem tudo a ver não só com o próximo tema, como com o Marçal, como o início do próximo tema, o Alan escreveu o seguinte, né? Defensores de Marçal queriam o goiano em São Paulo, mas não querem um carioca em Santa Catarina. Pablo Marçal é goiano. A verdade é que essa galera quer Bolsonaro morto para chamar a direita de sua e substituir a autoridade de alguém que está buscando ficar vivo numa perseguição cruel e implacável. E vamos lá, né? Briga aí, né? Tem da direita. Ontem teve um vídeo que circulou e muito, e que eu fico assim, de cara com como o povo brasileiro é despolitizado. Como o povo, assim, os primeiros 30 segundos do vídeo você já pode passar já. Como o povo brasileiro é despolitizado. Mas antes de eu dar play neste vídeo, o Alan dos Santos me soprou uma coisa muito curiosa. E eu fui atrás, né? Das provas materiais, das materialidades. Vocês conhecem o Paulo Souza, né? Do Hipócritas? Pois bem. Vocês já viram o Paulo Souza mais jovem, sem barba? Olha ali, ó. Sorriso bonito. A pessoa que tá abraçada ali com ele é a Pamela Cristina Teixeira Souza. Pelo que me consta, sua esposa. O Alan tinha me contado essa bola. E qual é a relevância disso? Bom, a Pamela Cristina Teixeira Souza é ninguém mais, ninguém menos do que comissionada do gabinete da Campanholo. Então, assim, parece que Paulette... Aqui tá, né? Deixa eu falar pra lá. Deixa eu falar pra lá. Parece que Paulette saiu em defesa da chefe da Pamela. Aí é aquela defesa complicada, né? Ah, meu Deus. Aqui a gente fala e a gente mostra, né? Era muito fácil. Lá, ó. A mulher do cara, onde ela trabalha. A gente mostra, né? A internet é maravilhosa. Tinha me mandado outras fotos também, mas, assim, né? Pegar lá isso aqui eu botei no Google, no Pinterest. Obrigado, Google, né? É aquela coisa, o que você consegue achar no Google é maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, você já sabe que o vídeo do Paulo tem uma componente familiar, né? Ah, meu Deus! Ai, vamos ouvir. Eu não aguento, velho. Eu fico emocionado com a direita brasileira. Eu nem vou escutar tudo, o vídeo é longo, sabe? Meio chato o vídeo. Eu falei que 30 segundos é o suficiente, mas eu vou passar um pouco 30 segundos. Mas vamos lá. Ana Campanholo, sua traíra oportunista. Finalmente a sua máscara caiu, né? Você nunca me enganou. É assim o certo agora? Tá certo esse roteiro, é? A linha editorial agora é mais essa. Tá, todo mundo é pra... Tá bom. Nossa Senhora do Cancelamento, rogai por nós. Porque hoje é dia de perder seguidores que hoje perceberão que, na verdade, eu sempre fui um traíra infiltrada. Então quer dizer que essa deputadazinha teve a audácia de dar a opinião dela. Eu também não curti a vinda do Carlos para concorrer em Santa Catarina. Posso? Vocês deixam? É permitido? Eu falei 30, mas é 40. Aqui o vídeo acabou, Paulo. E não é por causa da Pamela, não, e da relação dela com o Campanholo. Você emburrece as pessoas, sabe? Quando você começa o vídeo dessa forma, você tá fazendo uma falsa equivalência. Você, aqui me consta, é só um cara aí de internet que inclusive ajuda a vender cursos, né? Como tava aquele curso agora do Nicolas com o Wolf, R$5.000 para quem quisesse o super pacote que você ajudou a divulgar. Eita, não pode falar mal do Nicolas, não estou criticando o Nicolas, calma, não tô, gente, perdoa. Liga um de ouro, não tô falando dele. Mas assim, quando você, Paulo, você me conta, você é só humorista. Você não tem um mandato, né, parlamentar conquistado graças a Bolsonaro.
E no vídeo de ontem, inclusive, eu mostro que a própria Campagnolo acredita o seu mandato ao Eduardo. Só para já que a gente fala, né? Nossa política é falar e provar. Vai que você não viu o vídeo ontem, vai que você não confia em mim, tá com preguiça. Eu te mostro aqui agora, velho. Oh, meu Deus do céu. Ai, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro foi um dos primeiros a acreditar em mim. 2018, quando era apenas uma professora, papapá. Eles só não conseguiram matar pela raiz de trabalho, né? Porque o Eduardo interferiu lá em cima. Então, assim, Paulo, as posições são completamente diferentes, sabe? Você é um humorista, você é um civil, você é um CPF. Você não é uma pessoa afiliada ao PL com mandato graças à família Bolsonaro. Então, você é livre para dar a sua opinião. Você não tem nenhum tipo de débito e dívida de gratidão. Então, assim, tudo que você falasse depois já não serve de nada. E eu fico maluco, véio. Só 143,9 no momento que eu peguei. Likes, 1000 likes. 144 mil likes. Assim, é a despolitização em massa. É o emburrecimento coletivo. As pessoas que não conseguem se, assim, raciocinar. Porque o que elas querem no final do dia é a união da direita. Elas não querem resolver o Brasil. Essas pessoas, talvez, assim, não, o PT pode vencer, Bolsonaro pode ser preso, mas vai ter união da direita? Vai. Ah, então eu quero. É a coisa que eu mais gosto. Você quer que Jesus volte ou ter união da direita? Não, eu quero união da direita. Jesus pode voltar depois. É uma loucura. É simplesmente uma loucura, sabe, o que tá acontecendo. Mas vamos ver mais um pedaço aqui desse vídeo, antes de mostrar outras coisas. Esse é o meio que tem esse mau hábito, assim, de... Como é que é? Ter opinião. Ah, Paulo, você pode ter opinião, né? Só que essas coisas têm que ser resolvidas internamente. Internamente, tipo, vídeos, tweets, discurso na tribuna linchando a Ana publicamente? É assim que é internamente? Ô, seu safado, seu pilantra. Quem começou foi a patroa da Pamela. A patroa da Pamela foi quem começou. O Carlos só falou, você é mentirosa. Ela surtou. Saiu fazendo 1001 postagens, dando 1001 entrevistas, tá todo santo dia na imprensa, não inverte os papéis e vem pagar de vítima. 144 mil likes. E depois, tem gente que quer chamar petista de burro. E tem gente que quer chamar petista de burro. Eu não vou aguentar mais essa porcaria, não. Pra mim já deu. Tu quer lá, tu vê o resto aí, sabe? É por tua conta em risco, tu põe tua sanidade aí à disposição. Aí... corta, e as redes sociais são bem diferentes. É por isso que eu não gosto de Instagram, sabe? Instagram é um negócio assim, o povo vive em Nárnia. O povo não sabe a mínima do que tá acontecendo. Já no Twitter, o bicho pega, né? O perfil lá, Fato News, colocou esse vídeo. Aí começa a levantar alguns pontos, né? Primeiro, ele coloca já a imagem da Campagnolo compartilhando, né? Muito obrigada, meu amigo. Isso sim é uma demonstração genuína de lealdade. Tá vendo aí, né? A lealdade. Exatamente, o que você não apresenta, Ana. Você está defendendo a verdade sem se omitir pelo prejuízo, né? Não tem nada a ver com subserviência que estão cobrando dos catarinenses. Não, ninguém está cobrando os catarinenses. Está cobrando de você, sua danada. A Emília, boneca de pano, ela tá demais, viu? Aí o Fato News fala, né? Os maçaletes estão unidos. Coincidências, né? O mesmo Paulo Souza, que na eleição de 2024 foi um dos maiores apoiadores do Marçal, sendo que ele é do Sul, o mesmo metiu o pau no Bolsonaro, hoje está defendendo o Campagnolo, como se fosse vítimas do bolsonarismo. E aí, Katsuki, obviamente a pessoa que acompanha de perto, né, eu tenho autoestima, ela já lembra para mim dos principais pontos. O cara que junto com Oswaldo Eustáquio e o Loirinho foram embora de helicóptero e largaram a galera do 8 de janeiro. E aí, não foi só a Katsuki que lembrou disso, né? Eu gosto desse tipo de pessoa. Eu gosto de saber que eu sou seguido por pessoas que têm memória. A Lima é outro exemplo, ó. Me diz uma coisa sobre esse Paulo. Não era ele que ficava incentivando o povo do 8 de janeiro à esplanada? Por que ele não foi preso? Lembro que era o Bibi, né, um tal de Oswaldo, e se não me engano esse Paulo também. Sem contar que esse tal Paulo Souza é o mesmo que esteve junto com Oswaldo Eustáquio naquele enredo macabro que antecedeu 8 de janeiro. Não entendi até hoje o que eles faziam naquele avião. Parecia tática de guerrilha, repito, Partido Novo, né? O canso da direita. Aí a imagem do vídeo, né? Aí o pessoal também postou no chat.
E em janeiro desse ano, que teve uma confusão, e o Paulo também tomou sua posição contra Bolsonaro, um discursinho meio que lacrador, ali, né? O Oswaldo e o Paulo. Lutando pelo Brasil. Com Oswaldo Eustáquio. Tá bom. É a opinião das pessoas nas redes sociais, né? Amigo do Oswaldo Eustáquio que incentivaram o povo no episódio do 8 de janeiro. 144 mil curtidas no Instagram. Aí eu pergunto pra vocês, será que as pessoas no Instagram sabem que Oswaldo Eustáquio vinha sendo denunciado desde o início de dezembro? Desde o início de dezembro, tem postagem do dia 6 de dezembro, as pessoas avisando, não vão pra frente da esplanada, não sigam as ordens do Oswaldo. Será que as pessoas sabem que o Oswaldo tá por trás de tocar fogo lá em Brasília? Será que eles sabem que o Oswaldo tá envolvido naquele caso do caminhão-tanque que ia colocar uma bomba? Que era o Wellington Macedo, amigo do Oswaldo, que estava dirigindo o carro, lá do George Washington. Será que o pessoal sabe que quem ajudou a convocar para a festa da SEMA foi o Oswaldo Eustáquio? 144 mil likes no Instagram. E depois o pessoal reclama de petista. E vai. O já conhecido Space Intergaláctico, NDTV, filiada da Record Santa Catarina, se posiciona contra a candidatura de Carlos Bolsonaro pelo Estado e lança série de reportagens para que os catarinenses conheçam a sua trajetória. Estão colocando a máquina contra o Carlos. E a Freita diz, né? A velha imprensa sempre vai atacar a família Bolsonaro. Isso já é esperado. A novidade é ver uma turma que ainda se diz bolsonarista se deliciando com isso. É muita cretinice. Não gostam do Bolsonaro, mas não tem coragem de declarar isso para os próprios eleitores. Mais uma vez, e aqui eu fiquei realmente surpreso. Isso daqui eu interpreto como... Como é que eu posso falar, né? Acho que a gente pode classificar como realmente assim, um movimento aberto, né, de declaração de rompimento e independência, porque esse perfil ele é relacionado muito próximo ao Nicolas, né? O Nicolas só participa de Spaces junto com o Space Intergaláctico, e ali ele fez questão de divulgar, né? Fez questão de divulgar que Nicolas republicou o vídeo da Campanholo em seu perfil reserva. A gente comentou isso aqui ontem, então tá aí, né? Ah, e ontem no Twitter que eu vi gente falando, né? Eu vi pessoas falando sobre isso. Aí a gente, não, mas esse é o perfil dele mesmo? Não vi o perfil. Aí o pessoal explicando, cara, tu tem que clicar na setinha lá de compartilhamento. Ah, mas esse perfil não é dele, não. Aí, pô, mostra aqui, olha o print aqui, ó, do Nicolas falando que o perfil é dele. Ah, eu não acredito. Eu falo, meu Deus do céu. O povo não quer ver, não quer ver. Aí, olha quem a Campanholo pegou pra levar pro Instagram. O Jalim. O parceiro do Space Liberdade, da Baianinha, do Nicolas também. Rapaz, é assim, são coisas que acho que só... Quem tá no Twitter vê isso aqui e fala, poxa, não é possível não, velho. Não é possível, assim, disfarça. Tentem disfarçar um pouquinho. Seria legal qualquer um desses players da direita que estão atacando a Campanholo convidá-la para um debate franco sobre Santa Catarina, sobre o conservadorismo. Não vão. Quem tem medo. Não tem capacidade para enfrentar um debate ao vivo. Preferem fazer videozinho falando sozinhos para disseminar falácias na rede. Boa ideia, mas duvido que qualquer um desses tenha capacidade e coragem suficiente para isso. Eu acho que devia ter mesmo. Eu acho que seria bom, sabe? Esses programas aí de jornalismo que fazem entrevista, vocês deviam chamar. Vocês aí que fazem entrevista, vocês deviam chamar, né? Vocês chamam todo mundo. Chama a Campanholo. Senta porrada nela aí. Seria bom de ver aí mesmo. Eu sou a favor. O meu programa não é pra entrevista, então não tenho pra que trazer ninguém. Eu nem vou dar play nesse vídeo. Não é do meu interesse. Não é que é do meu interesse. Pra mim não é tão relevante assim. Eu também tenho minhas críticas até o safe e tudo mais. O que eu achei aqui bacana foi a linguagem utilizada, né? Pelo Tobias Panqueca. A turma que tá apoiando a Campanholo. Jorge Sifu, é como ele chama o safe, tomou enrabado ontem na maior emissora de Santa Catarina. Aí a Márcia responde falando o seguinte: ela está pensando nela, não em Santa Catarina, nos seus desejos futuros. São Paulo e o Tarcísio, carioca, indo muito bem. Elegeu Eduardo, o deputado mais votado até então. Ela, na verdade, é uma ingrata, que colherá os frutos de sua ingratidão. Aí o Tobias Panqueca vem falar: Eduardo fez
demais, né, pro São Paulo. Por exemplo, ele fez. Aí a Márcia responde: eu disse que Tarcísio fez muito pro São Paulo e que Eduardo foi o mais votado. Não distorça as minhas palavras. E ele vem: tá, foi o mais votado e daí? Fez o que com os votos? Nada. Enfiou lá atrás, né, na busanfa e foi embora. Olha o palavreado. Olha, isso é a direita na internet. Pensar, né? Para atacar o Carlos Bolsonaro, o grande jornalista da revista OS, Edilson Salgueiro, foi lá referendar Silvio Grimaldo, nosso Tobias Panqueca. Você faz um ótimo trabalho, com fatos, não com pitaco. Tô vendo aí, velho. Não é pitaco, não. Baita fato, né? Amigo do Mão Mole também, né? Ai, mas nada como o tempo, né? Nada como recuperar o passado das pessoas. Uai, eu não baixei esse vídeo. Pego aqui agora, tá fácil. Só vi no perfil da Sarita. Pera aí. Abrindo aqui, abri o perfil dela. Tô só procurando o vídeo. Eita, postou um monte de coisa ontem, viu? Minha nossa. Aqui. Eu falei que um dos motivos pelos quais eu continuo a defender o presidente e evito fazer críticas é o sentimento de lealdade e gratidão. Eu acho que lealdade e gratidão são as coisas que fundamentam o caráter de uma pessoa. E uma das coisas que a política gosta muito é de traição. Pode ver, cada vez que um ministro saiu atirando, falando mal do presidente, os jornalistas, olha, ficaram extasiados, ficaram excitadíssimos, virou notícia em todo lugar, especularam sobre aquilo o máximo possível. Tanto que até hoje se fala, por exemplo, sobre o Mandetta e o Moro como candidatos. Então, a política adora uma traição. Mas na política também, embora se goste muito de traição, o traidor fica marcado. E mesmo seja de esquerda ou de direita, todo mundo sente uma desconfiança no coração e no cérebro quando está diante de alguém que já traiu outra pessoa. Isso na política é claro. E o que acontece no caso do Sérgio Moro e do Mandetta, eu acho que eles tinham todo o direito de não concordar com o governo. Eu não estou concordando com as políticas do governo. Presidente, não concordo mais. Como, por exemplo, a posição do Paulo Guedes. Paulo Guedes é conhecido como ele é muito liberal, sempre foi, nos seus artigos publicados antes dele assumir o cargo e tudo mais. Com certeza, há muitas coisas que o Paulo Guedes não concorda em fazer, em ter que fazer. Mas as pessoas que estão fora da política não compreendem que as forças que nos obrigam a tomar decisões são maiores do que as que nos libertam para fazer o que a gente quer. Então, é óbvio que o Paulo Guedes também toma decisões com as quais ele não gostaria de lidar ou não gostaria de ter no seu histórico. Porém, pela lealdade, pelo compromisso com o projeto, ele vai adiante. E o que faltou nos dois nomes, para mim, Moro e Mandetta, foi lealdade. E também gratidão. No começo eu falei... Tá vendo aí, né, Paulo Souza, seu safadinho? As pessoas na política, elas têm um compromisso diferente com quem tá fora da política. Então não emburrece o povo não, cara, sabe? Para de emburrecer as pessoas, sabe? Essa despolitização em massa da direita tá ruim, viu? Tá andando pra trás. Esse vídeo podia ter vindo após esse tweet aqui, porque o Carlos falou assim, ó: queria ver a quantidade de figurinhas do PL reagindo com o mesmo desdém, fingindo, né, com eles, ou até apoiando mesmo isso tudo, né? Se Bolsonaro não estivesse preso e com silêncio absoluto de quem deveria organizar as coisas. Parece até que partidários realmente querem enterrar Bolsonaro vivo, enquanto se beneficiam com o sobrenome que os alçou até onde chegaram. Mas ainda bem que só parece, né? Só não se esqueçam que o povo não é bocó, como vocês têm certeza que são. E não estou me referindo a situações recentes. Me dirijo a movimentos cristalinos e que pessoas com visões perfeitas não querem enxergar. Porque tem gente que realmente não quer enxergar. Você pode mostrar o que for, o print. Fala aqui, ó, ele tá batendo em Bolsonaro. Não é ele, não. Isso deve ser inteligência artificial. O povo não quer ver. Há vídeos e posicionamentos aos montes nas redes sociais. Denunciem e exponham estes pulhas às famílias e amigos enquanto a internet ainda é o meio. Sem pedir, Carlos, eu já tô expondo. Tô falando aí, vai divide a direita, é que eu fico maluco. Piadas à parte, aí você vê, né? A gente relembra, olha só o que essa menina falava lá atrás. Olha só o que ela falava lá atrás. Como ela mudou, né? Meu Deus do céu.
Aí você vê aqui, ó. Nem vou dar play nesse vídeo. Mas, na hora de chupinhar a popularidade de Bolsonaro, vai lá, Bolsonaro, assine minha ficha de filiação. Aí agora fica lá distorcendo as coisas. Prefeito do PL ataca Eduardo Bolsonaro, diz que Carlos vai levar coice nas urnas, não somos gado. Quem que falou isso? Antigamente, quem distorcia era a imprensa e cabia a nós rebater. A imprensa está sendo muito mais justa e factual do que essa galera. Aí o Fato News fala assim, ó, virou bagunça, estão partindo pra cima contra Bolsonaro, contra Eduardo, contra o Carlos. É um padrão, né? Contra toda a família. Tudo orquestrado, uma campanha organizada contra o nome Bolsonaro. Desgaste atrás de desgaste. E vem cá, gente, por que Eduardo Bolsonaro virou um problema mesmo? O que foi que ele fez demais? A treta diz, né? Óbvio que é orquestrado. Só não vê quem não quer. O Ratão do Banhado diz, né? Os antibolsonaristas criaram a categoria nova de aliados. São aliados do Bolsonaro quem não apoia as indicações do Bolsonaro, não apoia estratégia para o Senado de longo prazo, não apoia anistia, não faz nada contra o Supremo e não faz nada para soltar Bolsonaro. Esses são os aliados. Aliados, viu? Aliados. Eu prefiro esse tipo de aliado. Igual o Éder Mauro. No Pará, toda e qualquer candidatura da direita precisa estar alinhada ao presidente Bolsonaro. Nenhum projeto pessoal vai se sobrepor ao comando de quem sacrifica a própria vida pelo nosso país. Lealdade, respeito e gratidão a quem nos inspira a lutar pelo Brasil. Isso aqui é uma postagem num tom perfeito para ninguém vir com o argumento eu sou deputado de tal estado, não posso interferir lá. Ninguém tá pedindo para tu interferir lá. E ainda que fosse, esse cara de Santa Catarina não tem nada a ver com Santa Catarina. É a mesma coisa do Marçal. Pega lá, assim, se tu pegar 3, 4 vídeos na época da eleição, que eu tô falando da eleição de São Paulo, eu vou estar repetindo essa frase em vários momentos. A eleição de São Paulo não é sobre São Paulo. É sobre o destino da direita. O que eles fizeram contra Bolsonaro, utilizando do Marçal, não foi brincadeira. Aí vem o Polon, do Mato Grosso, do Sul, né? O Polon. Sobre Santa Catarina, o PT... O PT é o partido da gente do que existe de pior. Enquanto discutimos cargos e eleições, a esquerda se mantém no poder. Tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Concordo demais. Eles desgraçam a segurança pública, enquanto isso nós brigamos em casa. Não existe direito no Brasil, existe Bolsonaro. Pois é. E fica cada vez mais claro. Bastou silenciarem Bolsonaro, vocês estão vendo aí, né? A festa que a turma tá fazendo. Quem também resolveu falar de Minas Gerais, deputado estadual de Minas Gerais, Bruno Engler. Gente, diante de inversões e mentiras que eu estou ouvindo acerca da corrida do Senado em Santa Catarina, eu preciso contar para vocês o que eu vi com os meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos. Antes do Alexandre de Moraes tornar o presidente Bolsonaro incomunicável, regularmente eu ia a Brasília, passar o dia com ele no partido e nós falávamos de diversos assuntos. E o presidente Bolsonaro deixou muito claro que em estados onde o governador é aliado, é amigo, ele ia fazer uma composição na qual ele escolheria um candidato a senador e o governador escolheria o outro candidato a senador. Em Santa Catarina, ele teve essa conversa com o Jorginho Melo e Jorginho Melo escolheu a Carol Detoni como a sua candidata. E o presidente escolheu como seu candidato Carlos Bolsonaro. Agora, parece que por uma composição, o Jorginho está querendo fazer uma mudança aí para ter um outro partido, ter aí ao seu lado o Esperidião Amin. E tem gente que de forma desonesta está querendo botar um eventual prejuízo à deputada Carol Detoni na conta do presidente e do Carlos Bolsonaro. Isso é uma total inverdade. Eu ouvi do presidente tudo que foi construído. A Carol era candidata do governador e o Carlos, o candidato na conta do presidente. E eles continuam sendo os candidatos dos bolsonaristas, tanto a Carol Detoni como o Carlos Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com Santa Catarina, sou aqui de Minas Gerais, não tinha por que me meter nesse assunto, mas eu acho que mentira é uma coisa que não cabe para quem quer fazer política com integridade.
Então, todo o meu apoio ao Carlos Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, que conduziram, como eles sempre fazem, essa construção de maneira muito correta. Você tinha sim, Bruno, que se meter. Porque não é sobre Santa Catarina. Não está se discutindo, está se discutindo o futuro da direita brasileira, o grupo político e muita safadeza. Sonaira, vereadora, por São Paulo, também se posicionou. Carlos é o primeiro bolsonarista. Foi o primeiro na construção de uma pauta coerente do nosso lado. Ele uniu diferentes segmentos do pensamento conservador e articulou o apoio eleitoral necessário para vários de nós. Devemos ao Carlos o sucesso na inserção de Bolsonaro nas redes sociais, que hoje dominamos mesmo com toda a censura. Quero apenas registrar minha gratidão e dizer que Carlos é uma liderança nacional que merece nosso apoio, nosso apreço e apoio. Deus o proteja, querido. Ontem a Bárbara se posicionou também. Achei que podia ser mais sensível, viu? Mas tudo bem. Carlos foi um dos grandes responsáveis pelo movimento que uniu a direita em 2018. Ele foi tão importante que Bolsonaro colocou no carro, para o desfile da posse, mostrando reconhecimento pelo trabalho e dedicação. Bolsonaro conseguiu levantar grandes vozes e grandes lideranças que o Brasil gosta, respeita, torce e acompanha. Mas se não fosse Bolsonaro, será que eles estariam lá do mesmo jeito? Pode ser que sim, talvez fosse mais difícil, talvez demorasse mais, talvez não acontecesse, eu não sei. O que eu sei é que Bolsonaro já determinou que seus candidatos a Santa Catarina serão Carol e Carlos. Duas grandes figuras, importantes para a direita, em sentidos complementares. Enquanto estamos gastando energia em brigas políticas entre pessoas que são do nosso apreço e que não chegarão a lugar algum, Alexandre pretende levar Bolsonaro para a segunda mídia, papuda, para ter imagem derrotada. Em vez de planejar a vitória em 26, ocupamos o Senado e, mudando nossa própria história, estamos aqui cometendo autofagia. Não contem comigo para isso. Então, eu discordo da Bárbara nesse ponto. Não chegaram no lugar. Vai chegar, Bárbara. Vai chegar, minha filha. Olha o que aconteceu, Bárbara, na eleição de São Paulo. Olha o que aconteceu. Inclusive, teve muita gente que reclamou na época da forma como tu entrevistou o Marçal. Como se fosse teve gente que chegou ali uma espécie de apoio, uma aliviada. Vamos parar, pô. Vamos parar com esse papinho, sabe? De vai levar sim a algum lugar. Vai levar sim, vai levar. Quando a gente realmente tiver um grupo coeso, a gente não vai ter mais tipo... Essas brigas só acontecem porque a gente não tem um grupo coeso. É simples assim. É simples assim, bicho. As brigas só acontecem porque a gente não tem um grupo coeso, gente. Sabe? Não é difícil entender, o problema que a gente sofre no Brasil. A gente precisa realmente estar um grupo coeso. Não dá mais pra gente ficar a cada 3 meses tendo que, assim... Normalmente são pessoas até que já se sabe que essa pessoa vai aprontar. Já se sabe. Mas o pessoal não quer ver. Aí o tempo passa. Aí depois, quem se recusava a enxergar, aí ele fala, meu Deus, eu não acredito. O que está acontecendo? Tal pessoa mudou, nos traiu. Não, velho. Não. O Alan mais uma vez comenta sobre Carlos. Gostei muito desse comentário do Alan, por isso que eu coloquei aqui. Acho que ele falou muito bem, a explicação que ele dá sobre a importância do Carlos para a direita. É uma coisa que eu faço questão de destacar. Eu que tenho um apreço pelo passado. Entender como é que nós estamos até aqui, As coisas não foram assim, estalo de dedos, Bolsonaro surgiu como uma grande liderança da direita. Cara, foi uma construção. Mas vamos lá. E essa era a ferramenta de poder da Globo. Ela determinava quem era o político eleito. Para todos os cargos. Não é só para os cargos majoritários. Tanto é que vários políticos são donos de TV no Brasil. Eles negam isso porque, por lei, não pode. Usa laranja, usa mulher, usa isso, usa aquilo. Eu acho que a nossa audiência sabe muito bem que a rádio tal pertence ao político tal, a TV local tal pertence ao senador, ao cara que foi governador, não sei o quê. Todos eles controlam os meios de comunicação. O advento da internet, inclusive teve um cara que comentou no meu perfil, onde eu estava falando do Carlos, o cara teve a coragem de escrever que Carlos Bolsonaro não é fenômeno coisa nenhuma porque ele ficou não sei quantos anos como vereador. O que ele fez na vida? Foi o retardado. O fenômeno de virada na internet, no âmbito político, chama-se Carlos Bolsonaro. Ele elegeu um presidente do Brasil. Ele elegeu um presidente. Então assim, cala a boca, burro. Eu tenho dificuldades. Se alguém quiser criticar coisas reais de Carlos, Flávio, Eduardo e do próprio Jair Bolsonaro, cara, eu sou, assim, aberto. Eu não tenho problemas. Porque eu faço essas críticas a eles. Tanto é que tem gente que não gosta. Até hoje tem gente que fica puta comigo quando aquele não liga pra mim, Bolsonaro. Eu tava puto numa coisa que ele tá errando. Então assim, eu tenho a liberdade de conversar com qualquer pessoa que tenha críticas à família. Não tem problema nenhum. Agora, mentir são outros 500, tá? E esse é meu ponto, não, parte do tempo. Até o cara, assim, até se eu ver que o cara... Até a mentira. Se eu sentir que a pessoa tá falando a mentira porque ela
ouviu algo errado e colocou pra frente, mas tá disposta a refletir, eu ainda converso. Só quando eu vejo que o cara tá mentindo de propósito, aí eu falo, não vou conversar com essa pessoa, eu me recuso. Aí eu me recuso. Mas se eu ver que a pessoa fala, cara, não, velho, a pessoa tá falando isso daí, sei lá, por algum lapso, ok, dá pra gente sentar e conversar. Minha linha normalmente é o quê? Você apoia a perseguição? Sim. Então a gente não pode conversar mais. Se você apoia a perseguição, primeiro, perseguição judicial, ou se você já apoiou em algum momento, se você perseguiu, aí, velho, você não pode ser meu amigo. Mas vamos continuar aqui. Eles conseguiram, sobretudo Carlos, com a internet, entendendo como a internet funciona, sem usar de subterfúgios criminosos, usando de adesão, engajamento, propósito, voluntarismo, né? Galera voluntária ali, trabalhando, ajudando. O Carlos revolucionou o que era a política por meio da internet. E o mais incrível, hoje, sabe qual é o argumento da galera com relação ao uso da internet para se candidatar? A internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Eu preciso de fundo eleitoral. Eu preciso do cara do Centrão comigo. Eu preciso do fulano comigo. Senão eu não vou conseguir se candidatar. Claro, você não tem histórico, você não conversa com o seu público, você não sai às ruas, porque é óbvio que não era só a internet. Até a última campanha, o Eduardo Bolsonaro estava distribuindo panfleto em São Paulo. O Nicolas foi de casa em casa. Você é de Minas. Né? Sabe? Quem não é de Minas não sabe o que eu tô falando. A galera de Minas sabe. O Nicolas ia de porta em porta. O Gaia, no Goiás, porta em porta. Panfletinho, esquina e tal. Aí o que acontece? O pessoal não aprendeu a fazer a fórmula Bolsonaro, achou que o negócio era ou só a internet ou só fundo eleitoral. Quem tentou só a internet, Marçal, não conseguiu. Quando eu falo só a internet, a Marçal foi na rua? Foi vacinado? Foi. Mas há muitos outros critérios que eu não vou falar, mas nem fudendo, não vou falar aqui. Eu não vou ficar ensinando isso pra canalhas. Há outros critérios que precisam ser observados, mas, em linhas gerais, o Marçal é o exemplo típico de que só a internet realmente não elege. E há o exemplo daqueles que, usando fundo eleitoral, mesmo de direita, não se elege. Outros acabam se elegendo, mesmo sem força, mesmo sem apoio. O que o meu ponto é, a internet virou um point of no return. A internet mudou a televisão, ela mudou a rádio. E tem que não. Carlos Fernando é um vagabundo. Nunca serviu pra nada. Mas vamos lá. Que se fosse só pra falar disso daí, né? Tirando alguma informação e outra, não dava pra chamar de dossiê. Fui atrás de umas postagens mais antigas que eu acho que podem servir, sei lá, velho, como estímulo para as pessoas repensarem seus posicionamentos e suas atitudes perante, né, a política. Entender que política não é futebol, que não é questão de torcida. Você tem que trabalhar normalmente com possibilidades, normalmente possibilidades reais, né? Também não tenta conspirar demais. E que não pode olhar tudo, sabe, de forma cega e apaixonada. Aqui a gente estava em 2020. Não foi nessa postagem que realmente me chamou a atenção na época. Não, acho que foi essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Pelo tom dos comentários, vocês vão entender porque eu coloquei aqui. Deixa eu relembrar para vocês, né? Não sei em que país vocês estavam, em que planeta vocês viviam, se vocês acompanhavam as notícias da época, mas durante Fica em Casa, em abril, teve uma história que iriam dar tablets para bandidos. Olha só, tablet para bandido. Meu Deus, é muita loucura, né? Você fala assim, não. O pessoal não bate bem da cabeça, não. Mas tudo bem. Aí, muita gente criticou, porque isso vinha pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, do Moro. Aí o Carlos postou essa notícia, esse tweet aqui do perfil Isentões, na época, enquanto o civil, sentado sozinho em parque público, é preso de maneira brutal, o bandido na cadeia recebe um tablet novinho para falar com seus familiares. Isso não se trata apenas de inversão de valores, mas é a destruição da moralidade, isso é vergonhoso. Aí vejo alguns comentários da época, eu tirei o nome porque, sabe, não tem para que mostrar, são pessoas comuns. Mas para mostrar como o brasileiro é despolitizado. A sua artilharia neste momento... O Carlos não escreveu nenhuma palavra, só postou esse tweet. A sua artilharia neste momento deveria ser apontada para o alvo certo, o Congresso, que está ameaçando a democracia e o povo. O ministro Moro ainda colocou a arroba errada. Arroba ministro Moro. Pra você ver como as pessoas não sabem usar as redes sociais, não são despolitizadas. O ministro Moro apenas está fazendo um estudo, não há nada estabelecido. Até você caindo nas especulações midiáticas. Você agora acredita na Globo, é? Aí vem outra pessoa. Concordo? Por que não vai investigar os laboratórios que estão envolvidos na difamação aí daquele remédio? Aí você vê outra ali, ó.
Não, Carlos. Esses tablets não serão apenas para a interação dos presos com familiares, e sim contribuir para a informatização do sistema e ajudará muito os agentes em futuras reuniões remotas, entre outras. Colocar em xeque uma decisão do Moro é lamentável e gera desgaste. Como assim, Carlos? Você vai questionar o Moro? 14 de outubro de 2020. Moro saiu do governo 10 dias depois. E não foi qualquer saída, foi aquela saída direcionando o inquérito das fake news para cima do bolsonarismo. O inquérito das fake news só foi para cima do bolsonarismo por conta de Sérgio Moro. Só foi por causa disso. Eu não vou entrar muito na época, senão o vídeo vai ficar longo. Não seja idiota. Um tablet para casa preso, você já viu nos Estados Unidos como é? Vai lá ver e não ouse falar mal de Sérgio Moro. Se não fosse a coragem desse homem de começar a caçar dos bandidos, seu pai jamais seria presidente. Aprenda a respeitar a autoridade. Até quando o brasileiro de direita vai ser assim? Porque tem muita gente que ainda está assim 5 anos depois. Vários dos problemas que nós vivemos é por culpa da própria direita. Bolsonaro tentou demitir Moro outras vezes. Na verdade, Bolsonaro tentou demitir Moro antes de sair do governo. Talvez jamais teria um inquérito das fake news para cima da direita. Talvez não teria, gente, porque começa ali. Moro falando que Bolsonaro está interferindo na PF e ainda manda notícia falando que inquérito, deputados, e tá ali tentando blindar, e aí você começa a fechar o cerco e o Moro depois vem falar que ele está sendo alvo de um aparato de desinformação, ainda vai falar de gabinete do ódio e tudo mais. Moro colocou o inquérito para cima da direita. Moro é o marco zero. E o material que deu o substrato para isso foi levado pela Joyce, pelo Alexandre Frota Nereu Crispim, que é o material produzido pelo MBL e que também basicamente foi produzido, colocado na CPMI, foi apensado outras coisas, foi levado para lá. Será que se o Bolsonaro tivesse demitido o Moro, teria tido inquérito? Será que a gente estava tendo um problema com Dom Pedro III? Será que se o povo fosse um pouco mais politizado e entendesse que o governo é o governo Bolsonaro e não era o governo Moro, e que é prerrogativa do presidente da República escolher os ministros, e os ministros se vão, mas o presidente fica, vai ter uma autocrítica? Não vai ter, né? É tipo 64, é mais fácil colocar a culpa nos militares e ninguém perguntar onde é que estava o pai, o avô, o tio. Porque, pelo que me consta, foram os civis da esquerda que tomaram cinema, tomaram teatro, tomaram as universidades, os civis da esquerda, né? Pelo que me consta. Vocês podem me informar se não foi. É sempre fácil colocar a culpa no outro. E ninguém quer olhar para si mesmo. Aí, dias antes, o tempo passou, o ex-governador do PCdoB, Flávio Dino, virou ministro da Justiça e Segurança Pública. Cadê as imagens do 8 de janeiro? Não sei, tá no Supremo. Foi se encontrar com quem na época? Milton Mourão, que participou do golpe de Estado contra Bolsonaro. Tá lá o Thomas Shannon, que não pode negar. Tivemos uma reunião com diálogo técnico, respeitoso e sensato. Claro que Mourão não é do meu campo ideológico, mas se Bolsonaro entregar o governo para ele, o Brasil chegará em 2022 em melhores condições, diz o Flávio Dino. Aí o Carlos falava, o que leva o vice-presidente da República se reunir com o maior opositor socialista do governo, que se mostra diariamente com atitudes totalmente na contramão do seu presidente. Aí olha aquele comentário. Estou começando a me preocupar com vocês. Isso é mania de perseguição, isso é mania de ciúme. Quando vocês percebem que elogiam um ministro, vocês o abandonam e começam a ficar de guarda para na primeira oportunidade desqualificar. Que pena. Daqui a pouco será o Moro, né? O Moro vai falar mal do Moro, Carlos? Aqui é 17. Já tinha passado ali, já estava insustentável. Nossa senhora, bicho. Dia 17, ó. Eu já tava tão maluco com o Moro. Deixa eu ver qual foi a data aqui. Acho que eu consigo encontrar relativamente fácil. Dia 17. Dia 17. Deixa eu botar aqui. Eu vou mostrar pra vocês o dia que eu tava já doido da cabeça com o Moro. Assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, velho. Eu tenho que falar do Moro pra minha própria sanidade.
Peraí que eu acho fácil aqui. Se for dia 17, eu vou estar pensado. Deixa eu ver aqui. Não. Vai. Será que eu vou precisar dar pause pra achar? Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver esse aqui, 186. Não. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Lembrei. Episódio 106. A mulher de Moro e a mulher de César. O que é que eu falava nisso, né? A mulher de César não basta ser honesta. Deve parecer honesta. Isso aqui foi dia 26 de janeiro. Eu já não aguentava mais no governo. Eu falava, meu Deus do céu, velho. Aí eu lembro de chegar, né? Eu lembro de falar da mulher do Moro, no Roda Viva. Mostrar as amizades da Rosângela, com a Joyce. Eu falei, velho, será que o pessoal, assim, o lead? Eu falei, meu Deus, será que o povo vai... Será que o povo vai raciocinar sobre isso, velho? Vai nada. Vai porcaria nenhuma. E o engraçado que ainda teve aqui, ó. Por uma razão, assim, eu procurei e eu não consegui achar o arquivo... O arquivo disso daqui. Mas olha essa thumbnail, né? Carlos Bolsonaro cutuca Sérgio Moro. Era o vídeo que... Carlos tinha comentado isso, né? Na época dos tablets. Aí foi uma gritaria. Carlos, você tem que entender que o Moro é assim. Aí vem, ó. Como gostaria de ver muitos que parecem deslumbrados, mas a mim não enganam, defender a população e o presidente. A prudência e a sofisticação está mais perto do que imaginam. Eita, mal sabia o povo que estava para acontecer. Aí olha esse comentário. Começou a fritada do Moro. Essa direita é uma desunião impressionante. Por isso que a esquerda deita e rola. Eles são fechados com seus aliados. Aqui não. É só não ser o epicentro e já vira traíra. Vocês são doentes. É por falta de aviso, gente. É por falta de aviso que abraçaram Sarah Winter. É por falta de aviso que abraçaram Roberto Jefferson. É por falta de aviso que abraçaram Zé Trovão. É por falta de aviso que abraçaram o Marçal, o Moro. Meu Deus do céu, velho. Até quando, gente? Essa postagem aqui pra mim envelheceu bem. Eu fui até olhar o perfil dessa senhora. Ela não publica desde 2023, mas 18 de abril, ó. O Moro pra mim já era, isentão. Tomou uma posição aí contra a majoritária, né? Não tão emocionada. E aí, pra gente terminar o vídeo de hoje, fica meio longo, né? Eu queria comentar sobre a questão de aliados. Vou deixar pra comentar depois. Comentar só duas coisas do Olavo, que o Cauã tinha colocado no Twitter dias atrás. 9 de janeiro de 2016. Conclusão a qual eu não queria chegar, mas que se impõe contra a minha vontade. MBL, Partido Novo e bicudistas são os responsáveis diretos pelo enfraquecimento dos protestos de rua. Sua ambição não consiste em derrubar o estamento burocrático, mas em integrar-se nele, ou seja, entrar para a máquina, se eleger. Vamos adaptar isso daqui para os dias atuais e ver se o post continua meio atual, né? Conclusão a qual eu não queria chegar. MBL, Partido Novo e Intergalácticos são os responsáveis diretos pelo enfraquecimento do bolsonarismo. Sua ambição não consiste em derrubar o sistema, mas integrar-se nele. Eu acho que eu não forcei a barra aqui, né, no que o Olavo falou. Só adaptei para tempos recentes. Adianta explicar? Para a maior parte, 140 mil curtidas naquele vídeo maluco do Paulo em defesa, né, da patroa da Pamela. 23 de setembro de 2015. Instituto Milênio, Partido Novo e MBL, similares, gastando dinheiro a rodo, não conseguem fazer por este país 1/100º do que eu tenho feito sozinho e sem dinheiro nenhum. Eles jamais me perdoarão por isso. Nada se compara ao ódio que ferve no coração dos incapazes e invejosos. Tem uma galera que fica aí, né? Me financie para fazer o trabalho cultural. Rapaz, o Olavo não ficava pedindo pix não, viu? Vou contar pra vocês aí que eu não vi o Olavo pedir pix e o cara realmente causou um estrago e grande no debate público, viu? Nossa senhora.
Sem ficar pedindo Pix, viu? Sem ficar virando assinatura anual de nada. Acho que o Olavo não sabia que não podia criticar o Partido Novo, né? O mesmo partido que ele próprio denunciou por ter sabotado as manifestações de rua. Então, gente, pensem, pô. Pensem. Porque, sei lá, eu acho que por mais que às vezes possa parecer birra e qualquer coisa assim, vocês conseguem ver que o tempo mostra. Da mesma forma que você fala, pô, olha só como é o Brasil, véio, as coisas acontecem. É a mesma coisa acontecendo de novo os irmãos Batista comprando alguma coisa. Nossa, de novo o André Esteves, de novo o judiciário. Cara, voltaram, tiraram lá a cadeia. Nossa, como as coisas se repetem. Poxa, vocês falam tanto que as coisas se repetem, que vocês estão insatisfeitos com isso. Mas comportamentos ruins da direita também se repetem. E com a frequência, acho que muito maior do que vocês desejam. Com a frequência, acho que muito maior do que vocês desejam. Então, assim, ó, vamos dar um basta. Vamos dar um basta, assim, de verdade. Não, cara, vamos aqui mudar. Sério. Sem precisar ser gritaria demais. Saber dosar também, mas tem algumas coisas, pô, que não dá, velho. Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Diversas confusões, a direita só se enfiou por culpa dela mesmo. Enfim. Eu vou ficar por aqui, como eu sempre digo. Se me ajudar mais, se quiser. Tem um Atlas, kimpaim.com.br. Dia 15 agora sairá o Atlas de setembro. Já comecei a trabalhar no de outubro, já estamos trabalhando de outubro. Lembre de voltar amanhã e fique com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!